Muito bem, de volta já com o professor Luiz André aqui. Professor, que dia agitado hoje, né? Nós temos... Eu falava antes da questão da Uncisal, queria só ouvir rapidamente a tua avaliação, mas também temos aí o decreto do presidente Bolsonaro em relação às armas e a questão lá no Reino Unido, sai ou não sai, uma confusão danada. Bom dia, seja muito bem-vindo. Olá, Mauro, saudades primeiro. Muito obrigado. Você voltando aqui à frente, né, do jornal. De fato, né, sobre a Uncisal, algo até inesperado, uma temática que envolve a questão da escassez da água no Brasil, mas relativamente simples, né, em razão de ser um tema de caráter social, que envolve um fator comportamental, é evidente que, afinal de contas, apesar de nós, enquanto consumidores, indivíduos, nós não sermos os maiores gastadores de água, nós somos os consumidores que determinamos exatamente o impacto sobre isso, né? Então, essa preocupação comportamental é, obviamente, algo que necessita ser tratado como um ato político. O consumo é um ato político, né, que precisa ser tratado e daria para trabalhar tranquilamente com essa vertente, eu até digo baumaniana, né, de Sim. consumo como um dever cívico. Assim, certamente, os alunos nossos, eles fizeram, tá? Mas os fatos mais importantes do dia, não tenha dúvida, um no Brasil, um na Europa, relatam essas duas questões, né? Aqui no Brasil, a possibilidade de flexibilização do Estatuto do Desarmamento via decreto, né? Que é algo que normalmente a gente não gosta, tá? Porque isso deveria ser amplamente debatido no Parlamento, que é o local adequado, tá? Uma pesquisa recente do Datafolha, até comentávamos isso, a maioria da população brasileira é contra essa flexibilização, deixar claro, tá bom? Apesar da flexibilização ser apenas, né, para a posse da arma, é aquela que você tem em casa, tá bom? Até porque no caso do porte precisaria de fato passar pelo parlamento, e está sendo feito via decreto, que é realmente algo que, particularmente falando, eu não gosto, né? Eu acho que sempre tem que ter um debate mais aprofundado naquele que é o local adequado para isso, que é o parlamento. E a outra grande questão, claro, aí sim, motivo de grande preocupação no mundo inteiro, é a saída do Reino Unido. Essa sim merece uma reflexão mais profunda. O que você acha que vai acontecer? Dá para arriscar? Eu tenho acompanhado bastante, estava inclusive lendo a coluna de um jornalista brasileiro radicado em Londres há algum tempo já. Há uma tendência forte, pelo fator emocional, do parlamento aprovar por uma mínima diferença. Apesar de pouco tempo atrás, em dezembro, essa votação ter sido adiada, porque já se fazia a previsão de uma derrota acachapante, né, da primeira-ministra, Theresa May, o que significaria, inclusive, a troca de comando no parlamento britânico, passando à mão dos trabalhistas, né? Se prevê, portanto, uma batalha campal, né? Acredito que o parlamento britânico gostaria de estar lá nesse momento, claro, tá? Entrando como uma mosca, está indo no parlamento para poder perceber lá os fatores todos. Porque isso mexe, vamos deixar claro, não mexe não só com a população do Reino Unido, né? O Reino Unido é uma criação do século XVII, que tem a Escócia, Gales, a Inglaterra e Irlanda do Norte. Ela não mexe apenas com esses 4 países, ela mexe com a Irlanda do Sul. Não é? Afinal de contas, você tem ali uma relação de acordo que permite, por exemplo, que o irlandês do Sul, né, o da República da Irlanda, ele possa, por exemplo, trabalhar na Irlanda do Norte, que é submetida a uma monarquia, né, monarquia britânica, enfim, e vice-versa. E algo que, se por um acaso for aprovado, essa saída, teria que rever todos esses tratados, sem contar os milhões de britânicos que vivem hoje fora da Inglaterra, que vivem na União Europeia. São 27 nações. Todo acordo dentro da União Europeia ele tem que passar obrigatoriamente, por 27 nações. Então, questões alfandegárias, questões comerciais, bancárias, os bancos ingleses que, por exemplo, têm unidades, têm filiais na União Europeia, teriam todos que rever tal situação. É uma verdadeira loucura. E aí me permita, por favor, fazer uma análise muito rápida a respeito da questão. Tudo isso por conta de um plebiscito com um pouco mais de 51% de aprovação, não é? Sem dúvida. Quer dizer, você submeter uma situação como essa, costurada depois de, eu sempre digo, 3 guerras mundiais. Não estou aqui parafraseando o comandante da Marinha, não, né, que disse que nós tivemos 3 guerras mundiais. Parafraseando, trazendo a situação de uma guerra entre França e Alemanha no final do século XIX, que praticamente determinou as 2 guerras do século XX. Onde a Inglaterra foi, de fato, protagonista. Quer dizer, depois disso tudo, 7 anos depois, 45, 52,
7 anos depois do Tratado de Roma ter sido feito exatamente para evitar um conflito europeu, num momento tão conservador, os passos dados de uma maneira muito acertada, que permitiram a construção da União Europeia via a Tratado de Maastricht, estão sendo completamente colocados fora por conta, né, de um plebiscito de aprovação de 1% a mais. No mínimo, você teria que ter ali uma maioria qualificada, não é verdade? Sem dúvida nenhuma. Se fala, inclusive, Mauro, na possibilidade até de se fazer um novo plebiscito, que, obviamente, iria ser um problema político na Inglaterra muito forte, já que eles são muito conservadores na aceitação das suas coisas. É verdade. Professor, eu quero agradecer demais a sua análise. A gente vai acompanhar e trazer informações para vocês. E o Videlan Araújo está acompanhando agora o governador do estado de Alagoas e chega ao vivo agora, professor. Muito obrigado. Videlan, com você. Beleza, Mauro Vedequim, nós estamos aqui no Comando Geral do Corpo de Bombeiros Militar, onde acontece a troca do comando com a presença do governador Renan Filho. É claro que o tempo ajuda muito, a situação realmente de temperatura muito tranquila, amena, e uma cerimônia muito bonita, por sinal, com todas as honras militares. Neste exato momento, o coronel Adriano Amaral da Silva vai transmitir o cargo de comandante para o coronel André Alessandro Madeiro de Oliveira. A palavra está por conta agora do Adriano Amaral da Silva, o coronel que assumiu o Corpo de Bombeiros Militares e está fazendo durante esse período, nesse exato momento aqui na TV Canal 25, o seu pronunciamento e todas as condecorações necessárias para a passagem de comando do Corpo de Bombeiros Militares. Vamos acompanhar. Em janeiro de 2015, quando recebi do excelentíssimo senhor governador do estado, Renan Filho, a missão de comandar o Corpo de Bombeiros Militar de Alagoas. Naquele instante, a responsabilidade de liderar uma instituição que goza de tanto prestígio e credibilidade perante a sociedade alagoana, construídos ao longo da história na base de muito trabalho e de feitos notáveis, assim como o dever de impulsionar o crescimento institucional que a corporação merecia, demonstravam para mim a magnitude da missão. Ao mesmo tempo, eu sabia que poderia contar com a orientação de Deus, com o apoio incondicional da minha família e com uma tropa leal e abnegada, e com a plena consciência dos desafios que enfrentaria pela frente, mas movido com sentimento de amor e profissionalismo, iniciei a minha jornada de gestor desta tão nobre instituição. Na medida em que o tempo passava, as experiências se transformavam em aprendizados, os obstáculos eram suplantados e as sementes plantadas, aos poucos, ganhavam a forma de frutos. Foram longos 4 anos de compromisso e muito trabalho, sempre buscando a excelência e pautando a minha conduta nos valores cristãos e nos preceitos da ética e da moral. Muitas foram as dificuldades encontradas, porém insignificantes diante das conquistas e ofuscadas pelo brilho das realizações. E por falar em realizações, é com orgulho que lembro todo o investimento realizado para o bem-estar da tropa e para incremento no poder operacional da corporação. De 2015 a 2018, foi investido R$ 13.767.507,20 em aquisição de equipamentos de proteção individual EPIs. Foi investido R$ 9.069.665,18 em aquisição de viaturas. Foram investidos R$ 3.226.813,80 em aquisição de equipamentos operacionais. Foram investidos R$ 4.152.000. Esse é um pouco, Mauro Vedequim, do pronunciamento do coronel Adriano Amaral da Silva, que foi comandante do Corpo de Bombeiros Militar e está transferindo o cargo agora para o comandante-geral, para o coronel André Alessandro Madeiro de Oliveira. Cerimônia que ocorre aqui no quartel-geral do Corpo de Bombeiros Militar. Essa cerimônia que tem todas as honras militares e que ainda vai hoje entregar medalhas de honra ao mérito e a promoção
remoção de oficiais e praças da corporação. Durante a programação da TV Mar, nós vamos ainda trazer detalhes a respeito desta cerimônia em que faz jus de forma oficial a troca no comando do Corpo de Bombeiros Militar, comando geral da corporação, e que nós vamos trazer na sequência da TV Mar Canal 25 todos os detalhes. Imagens de Chico Nogueira, eu volto com você nos estúdios, Mauro. Tá aí, muito obrigado ao nosso querido Videlan Araújo. Hoje o Videlan Araújo não vai comandar o canal Esportes, hoje estará sob o comando do Alexandre Lino, que vai falar da participação do CSA na Copa São Paulo e também na Copa Nordeste, né, Márcio Ander, que joga hoje, não é isso? Hoje os detalhes com o Alexandre Lino já no canal Esportes. Mas antes de encerrar o TV Mania News desta terça-feira, a previsão do tempo com o Polani Santos. Polani. Bom dia, bom dia, prazer imenso. Visual. Muito obrigado. E eu estou muito feliz, tem novidade, né? Tem novidade. O público já sabe? Ainda não. Acho que por parte do público já sabe. Já sabe, quem te acompanha nas redes sociais, o público da TV. daqui da TV Mar vai conseguir acompanhar, tá na certo, verdade, essa novidade crescendo. Que beleza. Parabéns, um beijo grande para você, muita saúde para você, para o bebê e para o papai, o nosso querido Vinícius, tão querido por todos nós. E aí, Polani? Vamos lá, de previsão do tempo. Que calorão, hein? Que calorão. Agora, você quer saber? Eu peguei o dia mais quente dos últimos 40 anos lá em Porto Alegre. É mesmo, né? Caramba! Foi quente mesmo. Eu achei que você ia dizer que pegou o dia mais frio do verão, mas não. O dia mais quente foi sensação térmica perto dos 50 graus, 10h30 da noite, imagina só. Puxa, vamos lá de previsão do tempo, mas eu dei sorte porque saí e foi depois que eu saí que começou a chover. Choveu bastante, inclusive semana passada lá na região do sul do país. 2 pessoas, inclusive, morreram por conta das chuvas e olha só. Mais uma vez, as tempestades começam a se formar lá no sul e devem se intensificar exatamente mais uma vez por conta da influência da Baixa do Chaco, que está também sendo intensificada por conta de um cavado que começa a ganhar força. Os dois devem se associar e hoje à tarde mesmo, à tarde e à noite, já começa a cair temporal novamente lá na região do sul do país. E aí deve permanecer por mais uns dias com chuva de granizo, ventos bastante fortes, com a mesma coisa que a gente acabou vendo na semana passada. Subindo um pouco mais, parece que está tudo se repetindo com o que aconteceu na semana passada, Mauro. Mais uma vez, a gente percebe que começa aqui a formação de um vórtice ciclônico de altos níveis, um VECAM, mais uma vez, a gente já percebe, começa a ver o tempo mais seco aqui nessa região, o centro dele seco e as bordas trazendo toda aquela nebulosidade. É o que deve acontecer principalmente na região do semiárido brasileiro. Boa parte do semiárido brasileiro vai ser influenciado pela borda desse cavado, que vai trazer nebulosidade já a partir também de hoje à noite, certo? Mas não se preocupa, porque aqui em Alagoas não vai ter essa boquinha de nebulosidade, não. A gente pegou uma certa nebulosidade na semana passada, mas o tempo aqui deve permanecer firme pelo menos até quinta-feira. Troca de imagem para a gente dar uma olhadinha mais de perto aqui para a região do Nordeste, por favor, Josiel. Olha só, Mauro, tem realmente bastante nuvem, não só por conta da influência dessa borda do vórtice ciclônico de altos níveis, mas a gente também sofre influência ainda, como é muito comum nessa época do ano, da zona de convergência intertropical, que ela se concentra aqui em cima, sempre dá uma baixada nessa época do ano, tem bastante nebulosidade, principalmente aqui na região do Rio Grande do Norte. Mas aqui para Alagoas a gente deve permanecer com tempo com predomínio de sol, tempo firme até quinta-feira, 31 graus aqui para a região do litoral, 35 graus lá para a região do Sertão e Sertão de São Francisco. A temperatura começou a subir já. Eita, nós. Promete, né, esse verão? Promete. Polani, muito obrigado. Vamos fazer o seguinte, vamos encerrar com imagens lá da posse do novo comandante do Corpo de Bombeiros. Gente, muito obrigado pela companhia. Amanhã estaremos de volta a partir das 8h30 da manhã com mais uma edição do TV Mania. É isso aí, um beijo bem grande para você. Obrigada pela companhia. Vamos agora com o Videlan Araújo e Chico Nogueira. Vamos lá. Senhor governador do estado, muito obrigado por tudo. Pela confiança em mim depositada e pela presteza e apoio condicional para com as necessidades da corporação. Eu quero, em público, agradecer ao Senhor também por ter me convocado no Palácio do Governo e me comunicado que eu estaria sendo substituído pelo meu amigo incapaz Coronel André. Poucos tomaram a atitude que o senhor tomou, de ter me chamado e
cara a cara e face a face.